Ô, Rony, vamos lá. Tem um café, você tem um café pra mim? Bom, gente, eu tô super bem servido. Água, Coca-Cola, Beleza. salgado. Vamos entrar em questões pesadas? A igreja sempre respondeu coisas, às vezes, de forma muito simples, que, na minha opinião, não são tão simples. Uhum. Uma dessas coisas que nós tivemos como dúvidas das pessoas é a respeito do divórcio, né? Porque a gente coloca tudo sempre no mesmo balaio, como você mesmo falou sobre generalizar, então os teólogos generalizam Sim. as igrejas, de igual forma, às vezes a igreja ou a liderança eclesiástica, elas generalizam um problema. Eu queria ouvir de você qual é o seu pensamento dentro de uma visão teológica, né, dentro da visão bíblica, a sua interpretação a respeito do divórcio e do repúdio. E gostaria de pedir para que você explicasse a diferença das duas coisas. Perfeito. Primeiro ponto, pastor, eu acho que a gente precisa começar abordando esse assunto. Casamento, divórcio e repúdio. Eu tenho, inclusive, um artigo extenso que eu inseri na enciclopédia com esse tema, né? Eu penso que o primeiro passo, a gente precisa falar do casamento, pastor. Acredito que é um erro que a gente comete, que a igreja hoje parece assim, que a gente fala mais do divórcio do que do casamento. E é interessante falar isso, pastor, porque as pessoas hoje, elas criticam muito as instituições, né? Mas o casamento, enquanto uma instituição humana, acho que o problema não está no casamento, o problema está no homem, né? Está no indivíduo, que muitas vezes não se prepara, não entende o que é, o que deve ser o casamento, né? Mas eu digo pela minha própria experiência, pastor, o casamento para mim foi absolutamente saudável, importante, enfim, eu sou casado há 19 anos, então assim, você conhece muito bem a minha parceiraça, né? Quase o que eu tenho de idade. É, pois é. Então assim, são 19 anos aí, né, de relacionamento. Então a gente precisa reafirmar o valor do casamento, né, pastor? Eu acho que isso é fundamental. Numa época em que as pessoas transitam de cama em cama, numa época em que o ser humano ele é coisificado, ele é objetificado pelo sexo, né? Você falar do casamento como uma construção a dois, de um relacionamento que pretende ser duradouro, isso é muito importante. E nesse sentido, pastor, eu acho que a igreja cumpre o seu papel, quando ela reafirma, quando ela valoriza, mas na condição eu não diria, pastor, nem na condição de um teólogo, antes de ser um teólogo, como um cristão, eu também sou crítico da defesa irrestrita do casamento. Sei que Entendi. parece polêmico, Qualquer né? defesa. Sim, eu acho que a igreja evangélica brasileira, ela defende o casamento de maneira irrestrita, muitas vezes, né? No sentido assim, de que o divórcio ele é inaceitável. E eu admito, pastor, que para muita gente o divórcio é uma bênção. A gente não quer admitir isso, a gente não quer falar isso, mas para muita gente é. Você imagina, por exemplo, pastor, uma mulher que é violentada pelo próprio marido, né? Ou um marido que é traído pela esposa de maneira contumaz, está na índole dela traí-lo constantemente. E ele tenta sucessivas tentativas para salvar o relacionamento e não consegue chegar a um ponto. Imagina, por exemplo, pastor, e eu já acompanhei casais assim, em que um dos cônjuges é um consumista compulsivo. E diversas tentativas são feitas e. Mas aí, sem querer Pois não. desviar o foco, mas porque se eu perguntar depois eu esqueço. Mas assim, Não, fica à vontade, pastor. a gente se esbarra numa questão seguinte. Beleza, divorciou. Aí, no caso, a pessoa divorciada, ela pode seguir a vida dela casando novamente, ou ela tem que se restringir agora e viver só? Não, no meu entendimento teológico, pastor Leandro, essa ideia de que você, porque se divorciou, independente do motivo, né? Se você vai lá na declaração de fé, na declaração de fé das Assembleias de Deus lá de 2017, o documento normativo da doutrina da Assembleia de Deus, pelo menos aquela Assembleia que está vinculada à CGADB, né? O Gedeon de Alencar hoje fala de assembleianismos, né? São muitas. Sim. São Eu acho que a Assembleia já perdeu esse controle. Assim, não Há tem. muito tempo, há muito tempo. Não dá pra. A gente alude ali como um órgão referência, né? Mas até para questão histórica, mas então lá você vai ler o seguinte, pastor: o divórcio, o novo casamento só é aceitável em caso de adultério, abandono familiar e violência doméstica. Ele coloca 3. Aquilo me parece extremamente paupérrimo, pastor Mas Leandro. é Parece interessante, pobre. o documento eu não sabia que havia esse documento da Assembleia Legal nessa. Sim, sim. Aborda várias questões, né? As escrituras, escatologia e por aí Não sei, a vai. questão do casamento eu não sabia que abordava. Perfeito. Não aborda. Especificando qual que poderia casar. Não. Perfeito. Aborda. Eu acho extremamente paupérrimo, pastor. Apesar de respeitar a competência dos teólogos que trabalharam
na declaração, mas eu acho muito paupérrimo, porque quando você fala, pastor, e você é pastor, Leandro, você sabe disso, aliás, com mais propriedade do que eu. Quando o assunto é divórcio, vida conjugal, tem muitas coisas envolvidas, tem muitas situações possíveis. Então você condicionar. E algumas que ficam em oculto, né? Que o ministro não sabe. Mas vou dar um exemplo de uma questão que não foi contemplada ali, pastor. O casal se casa e na trajetória um deles descobre que o cônjuge é gay. Isso não está contemplado ali. E aí, você vai agora, partindo do ponto de vista doutrinário, obrigar a pessoa a viver ali o resto da vida. Você conseguiu deixar a pergunta pior do que tá. Mas, pastor, você sabe que isso acontece, né? Você sabe que isso acontece. Então, eu, por exemplo, já soube de casos que aconteceu. Salgadinho pra melhorar. Então, assim, pastor, não tô nem entrando aqui na questão da homossexualidade em si, mas é um problema. Imagina, Leandro, por exemplo, eu sou casado há 19 anos, né? Mas imagina, eu terminei de me casar, tô ali com a minha esposa 1 ano, 2 anos, aí depois de 2 anos eu descubro, um homem hétero que gosta de mulher, e descubro que a minha esposa. Imagina o conflito que é isso, né, para quem está vivendo essa situação. Então, o meu entendimento, pastor, é que não dá para tratar essa questão com fórmula pronta. Né? E o que está na declaração de fé da Assembleia de Deus ali, para mim, é fórmula pronta. Essa coisa de que, se você casar de novo é adultério. Isso é uma invenção dogmática, pastor, isso não está na Bíblia. Se a gente for analisar o texto ali exegeticamente, não é isso. Mas o Paulo não fala se você casar com a repudiada, você não pode casar com uma mulher repudiada, no caso. Mas aí você está se referindo a qual texto, pastor? A Romanos. Tem Romanos 7, né? Tem 1 Coríntios. Então de cabeça não vou saber de falar. Mas olha só, ele fala a respeito, ele condena agora. Não lembro a referência para te passar. Mas que Paulo ele condena o fato de você casar com uma mulher repudiada. No caso. Se ela fosse repudiada, você não poderia casar novamente. Não, sim, eu acho que você está falando de Romanos 7, mas ali, pastor, ele não está tratando exatamente da questão. Ele lança a mão disso para usar como um exemplo, como uma espécie de figura, entre aspas. Né? Não sei se é bem também uma palavra figura cabe aqui, né? Mas enfim. Mas o texto de Mateus 19, ali fala explicitamente, Jesus fala, né, que o que casar com a repudiada comete adultério. Mas ali, pastor, eu já até tive a oportunidade de conversar com você sobre isso. O que eu tento demonstrar ali? Qual é o meu entendimento exegético ali daquela passagem? Que o que está em foco ali não é divórcio. Embora a palavra divórcio apareça na tradução, pastor, mas divórcio, o termo divórcio, a meu ver, é uma tradução. E tradução é teológica. Tipo Malaquias 2,16, né? Não, aí, pastor, a gente precisa voltar na questão do esforço da tradução. Porque o que é tradução? Nem sempre você vai encontrar uma palavra, estou traduzindo do grego para o português, você não vai encontrar uma palavra que seja exatamente equivalente ao que está ali. Então alguns exegetas eles defendem o quê? Que o que Jesus está falando ali na verdade, ele está aludindo ao repúdio, que é uma prática judaica, cultural judaica, duramente reprovada por Jesus e por Moisés, está lá no Deuteronômio, né? Mas que era admissível. O que acontecia, pastor? Mas a sociedade aprovava. Exato. Tanto é que Jesus retoma o ensino do Gênesis. Ele vai dizer, olha, no princípio não era assim. Como se ele estivesse dizendo, a vontade de Deus é que o casal não separe. Mas você vai dispensar sua mulher, dá a carta de repúdio para ela. Por quê, pastor? Porque com a carta de repúdio, ela poderia ser assumida por outro homem. O que os caras faziam? Dispensavam a mulher, porque o dente caiu, o bolo queimou, esfriou na cama e tal. Dispensava a mulher. Não dava a carta de repúdio. Aí Jesus vai dizer, quem casar com ela, comete adultério. Por quê? Porque ela não estava oficialmente repudiada. Então ela não podia ser assumida por outro homem. É como tipo assim, vamos tentar trazer aqui, né? Como, tipo assim, o marido e a mulher brigaram ali, cada um separou de casa e tal, mas eles querem mas casar só, novamente. então, mais ou menos nesse sentido. Pois é, pastor, mas a comparação acaba não sendo suficiente, vamos dizer assim, por quê? Porque a mulher, na Palestina do primeiro século, naquela condição, ela ficava numa condição ali de praticamente... Ficava à mercê, não tinha ninguém. Quase que uma semi-miséria, né? Vamos dizer assim. Ou até na miséria mesmo. O que é interessante, pastor, que muita gente não percebe, e isso choca até alguns colegas meus quando eu converso, que se você for analisar Mateus 19 com cuidado, o que você percebe ali, na verdade, é que Jesus ele está, em certo sentido, defendendo o segundo casamento para a mulher, que era dispensada pelo homem. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, se a mulher é mandada embora pelo marido e não recebe a carta de repúdio, e outro homem a assume, isso aí sim Jesus reprova, aí ele está criticando, ele está dizendo, olha, ela não pode ser dessa forma. Né? Só que eles não faziam isso, dispensavam a mulher, não dava a carta de repúdio. Se fôssemos definir o repúdio hoje, como que você colocaria esse cenário da Palestina no século I com
hoje? Então, pastor, eu não colocaria. É aí que está a minha crise exegética, né, em relação a essa questão do divórcio, porque eu acho que são questões diferentes. Eu acho que o divórcio, como acontece hoje, pastor, é muito diferente do que acontecia lá atrás e por razões diferentes também. Tem muitas questões envolvidas. São contextos sociopolíticos, históricos muito diferentes, né? Então, hoje a mulher, quando se divorcia, se bobear, a mulher sai melhor financeiramente do que o homem. Então é outro cenário, é outro contexto. O que eu acho que a gente precisa fazer, pastor, é o seguinte, entender que a vontade de Deus é que o casal não se separe. Eu já acompanhei, pastor, casais em processo de crise, e eu nunca sequer sugeri o divórcio. A minha pergunta sempre foi a seguinte: você quer salvar o casamento? Nunca sugeri. Nunca sugeri, porque eu nunca peguei uma situação extrema também. Não. Eu já sugeri uma vez, eu vou te falar um caso. Sim, mas é compreensível em alguns Eu casos. Né, sugeri e eu prefiro 1000 vezes, Van, a culpa de um divórcio do que a culpa de um homicídio. Exatamente. A mulher estava grávida, o marido chegou em casa e ela não tinha feito comida. Ele ficou estressado, por raiva, ela estava deitada. Ele subiu em cima dela e deu um monte de soco na barriga dele. Nossa. Falei, minha filha, vai pra delegacia denunciar, porque isso é um vagabundo. Com certeza. E vai pro fórum se divorciar. Sim. Só que a irmã não esperava isso de mim. Acabou que eles se perdoaram, se conviveram, tá feio. Mas eu prefiro 1000 vezes, por Deus. O errado foi eu, foi ótimo. Eu prefiro 1000 vezes a culpa de um divórcio. Ai, ai. Porque um cara que faz uma postura dessa, ele é totalmente Mas pastor, descontrolado. foi compreensível a sua É? atitude. Sim. Porque um camarada desse, o que eu entendi, na verdade, o fato dele bater na barriga era rejeição com a criança. Porque, em tese, a criança impedia o que ela faria como mulher, talvez. Pastor Leandro, essa questão A leitura que eu fiz. Sim, essa questão, pastor Leandro, divórcio, novo casamento, ela evoca uma questão fundamental para nós evangélicos brasileiros. A gente precisa resgatar o princípio de que a vida humana está acima da instituição. Então o que é mais importante, a instituição, o casamento ou a vida da mulher? Jesus fala disso quando ele se refere a Davi. Sim. Que ele entra, come os pães, Sim, podia comer. Então, Aliás, a vida tá sendo... Jesus foi subversivo em vários aspectos, né, pastor? Jesus era socialista? Mano? Não, isso é extremamente anacrônico. Nós íamos Não. terminar aqui lá. Meu amigo marxista insiste nisso, mas não dá não.